Olá! Esta aula será sobre valores verdadeiros e falsos, também conhecidos como valores booleanos. E nesta aula vamos explorar o tipo bool do Python e as operações que podem ser aplicadas a estes valores booleanos. Primeiro vamos utilizar algumas operações de comparação. Vamos começar com este exemplo aqui. 4 menor que 5. E ele retorna, para essa comparação, verdadeiro. Se fizermos o contrário, 4 maior que 5, ele retorna falso. E podemos testar também com valores em ponto flutuante. Vamos testar se 4.3 é maior ou igual a 4.2. E ele retorna o verdadeiro. Vamos testar de novo, porém alterando o segundo membro para 4.3. Ele retorna o verdadeiro também, pois ainda está dentro da condição, nesse caso, a condição de igual. Continuando, existe também o teste de igualdade apenas. E vamos verificar esse teste para 8 e 8. No caso, essa operação ela utiliza dois sinais de iguais seguidos, ao invés de um só, porque um só é utilizado para atribuição. Então, vamos ver o resultado da operação aqui. E é verdadeiro. Fazendo uma pequena alteração e colocando 8.0 no segundo membro, ele continua retornando verdadeiro. Agora vamos utilizar algumas variáveis, atribuir valores a essas variáveis e fazer comparações com essas variáveis. Vamos começar criando uma variável chamada x e atribuindo 8 a essa variável, criando y e atribuindo 10, e fazendo o teste x menor que y. E ele retorna verdadeiro. Se fizermos x maior que y, ele retorna falso. Python também possui 3 operações de lógica, que são operações aplicadas a valores booleanos e lidam com valores booleanos. Primeiro vamos utilizar a operação not. E para isso, criaremos uma variável chamada nota, que terá o valor 8 atribuído a ela. E vamos considerar que para uma aprovação é necessário que a nota seja maior ou igual a 7. Primeiro então vamos verificar se essa nota obedece esse critério. Nota maior ou igual a 7, ele retorna verdadeiro. Então vamos aplicar o not a essa mesma expressão. Not, nota maior ou igual a 7. E ele retorna falso. Exatamente o contrário da expressão anterior. Mas é possível também aplicar o not várias vezes seguidas. Fazendo not, nota maior ou igual a 7. E ele retorna exatamente verdadeiro. Agora vamos mostrar a operação de comparação AND. Para isso, criaremos uma outra variável chamada nota2 e atribuiremos a ela o valor 9. E vamos verificar se a nota é maior ou igual a 7, a variável nota é maior ou igual a 7 e, ao mesmo tempo, a variável nota2 também é maior ou igual a 7. Se as duas ao mesmo tempo obedecem a esse critério. Neste caso, deu verdadeiro.
pois tanto a nota é maior ou igual a 7 como a nota 2 é maior ou igual a 7. Agora, se alterarmos uma delas, por exemplo, vamos alterar nota para 4, o valor menor que 7. E vamos fazer novamente a mesma operação. Neste caso, ela retorna falso. Se uma dessas expressões no caminho já resultar em falso, ele não tem necessidade de continuar avaliando as outras. Agora, vamos colocar nota de volta a 8. E dessa vez mudaremos nota para ser uma nota de fracasso. Quando a expressão é avaliada, essa parte da expressão é avaliada primeiro. Isso é verdadeiro. Então, depois, avaliamos esta parte da expressão, que é falsa. Então, toda a expressão vai ser avaliada como falsa. Resumindo, a expressão só é avaliada como verdadeira se ambos os operandos forem verdadeiros. Senão, ela é avaliada como falsa. Finalmente, vamos usar a operação lógica OR, que também se aplica aos dois operandos. Vamos começar atribuindo para a nota uma nota aprovada. Agora, vamos escrever a mesma expressão de antes, trocando o AND com o OR. Essa expressão ela vai ser avaliada como verdadeira se pelo menos um dos operandos for verdadeiro. Neste caso, como pode ser visto, é verdadeiro. Agora, vamos atribuir para a nota uma nota que falhou e reavaliar a expressão. Python vai primeiro avaliar a primeira parte dessa expressão e determinar que é falsa. Então, ele vai avaliar a segunda parte da expressão, que é verdadeira. E como pelo menos um operando é verdadeiro, a expressão toda será avaliada como verdadeira. Se ajustarmos nota para uma nota aprovada e nota 2 para uma nota que falhou, então, quando uma expressão é avaliada, acontece isso. Como nota é uma nota aprovada, a expressão é avaliada como verdadeira nesse ponto, sem precisar verificar o segundo operando. Então, resumindo, o operador booleano OR é avaliado como verdadeiro se pelo menos um de seus operandos é verdadeiro, e é avaliado como falso caso contrário. Agora, vamos combinar os operadores em expressões únicas. Eu atribuí a nota e nota 2 a notas aprovadas como 8 e 9. E eu gostaria de avaliar uma expressão. Eu vou aplicar o NOT para nota maior ou igual a 7 e OR para nota 2 maior ou igual a 7. Existem formas diferentes de interpretar essa expressão, dependendo da ordem de precedência. A primeira seria ter o operador OR aplicado primeiro, e vamos usar parênteses para simbolizar isso. Seguido pelo operador NOT.
A segunda seria ter o operador NOT aplicado primeiro na primeira parte da expressão. Então, o operador OR seria aplicado em seguida. Então, NOT primeiro, seguido por OR, ou OR primeiro, seguido por NOT. Vamos avaliar a expressão e ver o que acontece. O valor que a expressão avalia é verdadeiro. Vamos usar parênteses para ver qual dos dois operandos é aplicado primeiro. Começamos colocando parênteses na parte da expressão com o OR, assegurando que OR é aplicado antes de NOT. Quando fazemos isso, o resultado, como pode ser visto, é falso. Então, não foi isso que aconteceu quando não deixamos os parênteses. Isso significa que essa não é a ordem de precedência. Em vez disso, a ordem de precedência é o NOT aplicado primeiro, como eu vou mostrar aqui. Seguido por OR. A ordem de precedência para operadores de lógica é NOT, AND e daí OR. E quando estamos trabalhando com múltiplos operadores de lógica dentro de uma expressão, nós usamos parênteses para assegurar que as operações sejam aplicadas na ordem que quisermos, sem ter que se preocupar com a ordem de precedência. Às vezes, usamos parênteses para facilitar a leitura de uma expressão. Por exemplo, nessa expressão, os operadores aritméticos têm uma precedência maior que os operadores booleanos ou operadores de lógica. Então, esses parênteses são desnecessários, mas nós incluímos eles para facilitar a leitura. Em vez disso, poderíamos tirar os parênteses e ter o seguinte, que alguns podem achar difícil de ler e entender. E temos o mesmo resultado.